Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente vê muito aí na mídia, né, nas redes sociais, sobre a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, né? A gente vê nas notícias, a gente aqui da Este Conte posta direto, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada, o Banco Central subiu a taxa Selic, o Banco Central baixou a taxa Selic, né? E o que eu percebo entre os empreendedores e os empresários é que eles têm pouca noção ou quase noção nenhuma do quanto essa informação é relevante para ele, tá? O quanto essa informação é relevante para o negócio dele, seja o comércio ou uma prestação de serviço, tá? Porque a taxa Selic nada mais é do que um instrumento, né, uma ferramenta que o governo utiliza para mudar o comportamento da economia, tá? Quando o governo ele percebe que está havendo um aumento repentino do preço de produtos e de serviços, para frear isso, ele aumenta a taxa Selic. Por quê? O que quer dizer isso? Quando ele aumenta a taxa Selic, ele está dizendo, ele está tirando o dinheiro de circulação, tá? Tirando o dinheiro da mão das famílias, das empresas, tá? Dificultando o crédito, o financiamento, os empréstimos, tá? Então, fazendo isso, ele diminui o consumo das empresas, diminui o consumo da família, então ele consegue uma estabilidade de preço, ele consegue evitar que os preços dos produtos e dos serviços continuem subindo. E o contrário é quando ele abaixa a taxa Selic, ele quer fomentar a economia, né? Ele quer que o consumo aumenta, que o consumo por produtos e serviços aumenta. Então o custo para você tomar um crédito, para você pegar um financiamento, ele fica mais barato, né? Então, assim, fazendo um resumo bem básico desse instrumento, dessa ferramenta, é basicamente isso. O governo sobe a taxa Selic, né, igual ela está nesse patamar agora, no 15%, né, nos recordes. Ele quer dizer que ele está tirando o dinheiro da economia. A economia está bem mais fragilizada, tá? Tem pouco dinheiro na praça, o consumo está bem seletivo, né? O comportamento da economia mudou, tá? E quando ele abaixa, ele quer fomentar, ele quer que o consumo aumenta, tá? Então, por que que essa informação ela é relevante para o empresário e para o empreendedor? Porque se você é um empresário, um empreendedor que pretende fazer um investimento, né, fazer uma expansão do teu negócio, contratar mais pessoas, você tem que avaliar se esse é o momento ideal para você fazer isso, para você tomar esse risco, tá? Porque a taxa Selic no patamar que está hoje, né, nas alturas, nos recordes, quer dizer que a economia está bem fragilizada, tá? Então você precisa botar o pé no chão e fazer uma avaliação bem minuciosa, bem cética, se é o momento de você fazer um investimento no teu negócio, tá? Eu costumo fazer uma analogia bem safada, comparar a taxa Selic, a alta e a baixa, como o verão e o inverno para o vendedor de picolé, né? Quando o governo sobe a taxa Selic, significa, é como se fosse o inverno para o vendedor de picolé. É o momento de você contratar mais carrinho, né? Diversificar, aumentar os sabores de picolé, né? Botar mais pessoas para rodar para você? Talvez não, né? E quando o governo abaixa a taxa Selic, seria o verão para o vendedor de picolé, né? Talvez seria um bom momento para ele aumentar o número de carrinhos rodando, né? Contratar mais pessoas para rodar para ele, diversificar os sabores do picolé, né? Então, assim, na minha opinião, com a taxa Selic nesse patamar, é o momento do empreendedor, do empresário, botar o pé no chão, né, e avaliar se é o momento dele tomar um risco, tá? Ou, assim, fazer um caixa. Na minha opinião, é mais interessante que você, com a taxa Selic nesse patamar a 15%, o governo está te pagando praticamente 1% ao mês para você deixar o dinheiro lá emprestado com ele. Seja numa caixinha do Nubank, num cofrinho no Mercado Pago, ou qualquer CDI de qualquer banco, tá? O governo está te pagando aí praticamente 1% ao mês para você deixar o dinheiro lá parado com ele, emprestado para ele. Então, eu acredito que o momento seja para você montar um caixa, né? Para quando essa taxa Selic baixar, né, e a economia tiver mais aquecida, aí sim você tomar o risco que você queria, né? Expandir o teu negócio, contratar pessoas, tá? Então, assim, se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, né, seja de fluxo de caixa, de impostos, tá? De gerenciamento de risco, entra no link da Bia aqui do nosso Instagram, tá? Que vai ter um link ali que vai te mandar para o WhatsApp.